Olá, queridos, boa noite, amadinhos. Já estamos aqui ao vivo na nossa live, finalizando essa semana de muitas bênçãos, onde nós podemos estar dando continuidade a esse estudo de Eclesiastes. Muito bom ver que as pessoas estão entrando, estão aí já se preparando para participar. Como eu sempre gosto de começar a live, gosto de me apresentar. Eu sei que existem pessoas que fazem parte da nossa rede social, mas não necessariamente fazem parte ali como membresia da nossa igreja. Então, meu nome é Suzana, sou diaconisa ali na Igreja Nova Vida do Riachuelo. Estou fazendo através do meu perfil um estudo de Eclesiastes. Estamos estudando os capítulos, já estudamos do capítulo 1, hoje vamos entrar no capítulo 7, então já demos uma boa caminhada. E depois, ao longo da próxima semana, então a gente vai estar estudando os demais. Eclesiastes tem 12 capítulos, então nós vamos ter tempo de poder estudar calmamente. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, nossa querida e amada diaconisa também ali na Casa do Senhor, na Igreja de Nova Vida, Patrícia Reis. Ela vai estar participando aqui conosco dessa live, vai estar fazendo seus comentários, os seus apontamentos. Tá? Já quero aqui dar uma boa noite para a nossa amada Edinalva, que está já aqui presente, a própria Patrícia já está presente aqui também. O pastor Anderson acabou de entrar também, os amados irmãos aí do Riachuelo que forem entrando, tá bom? E também aqueles que não fazem parte ainda da nossa igreja ali local, mas estão aqui nesse Instagram, fiquem muito à vontade. Eu vou então estar aqui agora chamando a nossa querida diaconisa Patrícia, que vai estar somando com esse momento da nossa live, com esse estudo. Ela que vai estar mais com a palavra hoje do que eu, mas como eu sempre faço, uma apresentação, eu leio todo o capítulo e após a leitura, então nós entramos nos comentários. Amém? Só me deem um ok com relação ao áudio, à imagem, se está tudo bem. E eu já vou chamar a Patrícia aqui para que ela possa estar participando com a gente. Tudo certo? Tá tudo bem? Glória a Deus. Patrícia, vou fazer o convite para você agora. Melhor, já vi que você me mandou um pedido, eu vou aceitar. Vamos ver? Mais uma tentativa. Chegar, aceitei o convite. Glória a Deus. Hoje não teve novela das 8 para a gente chegar e conseguir entrar, não. Foi rápido. Deu certo o nosso treinamento. O testezinho deu certo. Glória a Deus. Tá me vendo bem, Suzana? Quer que eu abaixe um pouquinho mais a câmera? Ficou melhor agora? Ficou melhor, mais enquadrado. Tá Isso. Agora, conforme eu sempre gosto de fazer aqui com os nossos convidados, fique muito à vontade para que você possa se apresentar, falar um pouquinho a seu respeito, para daqui a pouco nós podermos começar aqui, de fato, a nossa live com a leitura do capítulo e com os devidos comentários. Fique à vontade, querida. Amém. Eu sou a diaconisa Patrícia, como a própria Suzana já falou, sirvo lá na Igreja Nova Vida do Riachuelo. Estou no Riachuelo já há 5 anos, aprove Deus levar meu e meu marido para lá, estamos servindo lá na Casa do Senhor. Fiquei muito feliz com esse convite da Suzana. Um desafio, porque o capítulo 7 de Eclesiastes, eu sempre tive uma implicância um pouquinho. Eu nem dei esse testemunho para a Suzana, mas vou dar para vocês. Assim. Eu sempre achei, quando eu comecei a estudar a Bíblia, o capítulo 7 um pouco complicado. As pessoas que não entendem podem interpretar de maneira dúbia ou errada. Então, parece um capítulo fácil, mas na verdade são 29 versículos e tem muito assunto. É muita coisa. Fala sobre muita coisa, muitas lições de vida. Sim. Então, glória a Deus. Então, você acabou só falando, também ali é líder dos jovens na nossa igreja, né? Então, é bom que esse capítulo também fala sobre sabedoria, sobre tolice, sobre aquilo que precisamos aprender. Então, que os jovens depois aí, eles possam receber essa live também, entrar e serem também agregados. O convite foi feito. Mandei direct para todos. Glória a Deus. E se depois não entrarem aqui na live, vai ficar salvo. Depois eles recebem também. Que ótimo. Então vamos começar? Glória a Deus. Então, vou estar fazendo essa leitura inicial de todo o capítulo. E aí depois, fique muito à vontade de você chegar
e falar, né, os apontamentos daquilo com certeza o Senhor já falou ao seu coração. Amém? Então, pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, meu amado irmão, corra aí, pega a sua Bíblia, para que você possa fazer essa leitura com a gente. Eclesiastes, olha aí, ela está ali firme e forte. Eclesiastes capítulo 7, a partir do seu versículo 1, diz assim: A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você instruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não dê atenção a todas as obras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo, quem poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Glória a Deus. Terminamos aqui essa leitura. Patrícia, fique muito à vontade aí com seus apontamentos. Amém. Então, Eclesiastes capítulo 7, né? Eu fui estudar, esclarecer, porque são tantas lições, e eu achei bem parecido com Provérbios.
Tem muito aquela coisa do melhor isso do que aquilo, tem muitos conselhos. É um livro que nós podemos chamar de sapiencial, né? E Salomão, pelo que eu pude ler, né, dos teólogos escreveram, ele já escreveu esse livro já um pouco mais velho. Eclesiastes foi o livro que Salomão escreveu na sua maturidade, né? E ele ensina que a verdadeira sabedoria nasce quando encaramos a vida como ela é, com dores, injustiças e limites, mas principalmente com temor a Deus. Não adianta nós termos toda a sabedoria do mundo, nós termos toda a sabedoria e não termos temor. E aí eu vou em um outro versículo de um outro livro, que é o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí nós vamos destrinchando aqui alguns versículos. É claro que 1 hora e 15 de live para fazer isso nos 29 versículos. Mas eu vou apontando aqui os mais importantes e aquilo como você falou, senhora, que você achar também que deve ser dito, né? Fique à vontade. E aí, o começo diz, né? Melhor a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. O que nós tiramos disso? O valor da vida, ele não está no início. Ele está no legado deixado. E a boa fama, ou seja, aquilo que você demonstra ser no seu caráter, aquilo que você deixa de legado, é melhor do que o unguento. Patrícia, por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém? Isso aí, para mim, já é um pouco mais bem claro, né? No dia do nascimento, você está começando, você está vendo a vida, você está começando a vida. No dia da morte, você completou, como diz Paulo, combati o bom combate, né? Completei a minha caminhada. Então, você tem muitas experiências trazidas ao longo de uma vida. Melhor é ir à casa onde tem luto do que à casa onde há banquete. Isso todos nós sabemos, que a morte nos confronta. Quando vamos em um velório, nós começamos a refletir sobre a nossa vida. O caixão, o cemitério nos confronta. É um lugar que todos sabemos que vamos, mas por enquanto ninguém quer ir. Então, mas ali há muito aprendizado. Geralmente, quando estamos numa festa, num banquete, nós não estamos em vigilância. Nós não estamos refletindo sobre a vida. Nós estamos ali para curtir o momento. Nós estamos ali para celebrar, né? Como já foi dito aqui, há tempo para tudo, né? Há tempo para choro, há tempo para celebração. Mas na celebração e no banquete, nós não estamos pensando, não estamos sentindo o sapato apertar. Porque aí diz o restante, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. E lá em 2 Timóteo, se for na segunda carta de Paulo, Timóteo capítulo 4, versículo 7, o próprio Paulo vai valorizar o fim da caminhada. Porque ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, o que a gente pode trazer disso para os nossos dias atuais? Quem vive para aplausos momentâneos, eu escrevi assim, me deu essa inspiração, acaba vazio. Quem vive para deixar legado em Cristo é lembrado com honra. Então, eu prefiro viver para deixar um legado com Cristo e ser lembrada com honra do que para aplausos momentâneos. Que é vazio. Amém? Então, essa parte, esses versículos que eu li, de 1 a 4, fala muito disso. Né? Só que eu já, de propósito, eu não li para vocês o versículo 3. Porque o versículo 3 também tem a ver com isso que diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Aí eu volto lá, o coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. É uma outra versão, né? Mas que quer dizer
a mesma coisa. A tristeza, ela pode ser pedagógica. Na verdade, a tristeza, às vezes, vem como um ensinamento. E o riso vazio? O riso vazio é o quê? É superficial. Então, a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, né, diz assim: a tribulação gera perseverança e esperança. Glória a Deus por isso. E lá em Salmos 119, número 119, versículo 71 diz: a aflição ensina os estatutos de Deus. Para nós cristãos, é mais fácil de compreender isso. Mas temos pessoas aqui na live, de repente, que não são cristãos, que não têm o costume de ler a Bíblia, né? E podem se perguntar, mas como assim? Como que a aflição é boa? Como que a tribulação gera perseverança e esperança? Porque é nesses momentos, a maioria de nós, mesmo não sendo cristãos, não frequentando uma igreja, a maioria de nós já é espontâneo. Tropeçou na rua, o que que faz? Ai, meu Deus! Na hora da agonia, na hora do sofrimento, é a hora que a gente mais lembra de Deus. Isso não só para cristãos, mas para aqueles também que de repente não frequentam uma igreja, mas já acreditam em Deus. É no momento da agonia que a gente começa a ter essa noção. Quando a gente está lá na festa, dançando, bebendo, comemorando, dificilmente a gente está pensando em Deus. Alguns podem até estar agradecendo, né? Senhor, muito obrigado por estar aqui nesse lugar, por estar em comunhão. Mas a maioria está ali curtindo o momento. É a alegria momentânea. E até a aflição, até a tribulação, juntinho de Deus, com Deus segurando na nossa mão, é bênção. Porque nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Que é isso que Deus quer de nós. Evolução, crescimento. A gente teve aí, né, a pandemia. A gente está tendo crises financeiras, né? Todos nós já tivemos perdas na vida, mas isso nos lembra de valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Que um dia, todos nós, apesar de todo o choro, apesar de toda a dor, estaremos com Cristo Jesus. Encontraremos com Ele, nosso Salvador. E poderemos dizer: estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Muito obrigada por ter me carregado no colo. Muito obrigada por ter caminhado comigo. Eu perseverei. E que possamos falar como o próprio Paulo falou, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Glória a Deus por isso. E tem uma coisa assim muito interessante, é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Vocês, Suzana, vou perguntar para a Suzana que está aí. Sobrou para a Suzana, liguei para se manifestar, né? Vai ser a Suzana. Suzana, você prefere ouvir uma repreensão sincera ou elogios falsos? Com certeza uma repreensão sincera. Uma repreensão sincera, né? Por quê? Porque nós precisamos ter da humildade também nessa caminhada de aprendizado. Você está me escutando? Que o meu fone e melhorou agora o áudio. Oi? Você ajeitando, ficou melhor até o áudio. Você não está se ouvindo bem? Tinha um chiado antes. Melhorou. Só um instante. Tá ok. Quando você vai ajustando, eu vou então só pontuando aqui com relação ao que você acabou de falar, tá bom? Vai ajustando aí e eu vou só pontuando. Com relação a esses versículos que nós acabamos de ler, né, até o versículo 7, Oi? eu acho que a percepção também que a gente tem que trazer é o propósito das coisas, qual é a conclusão dessas coisas, né? Porque a gente quer exatamente viver o momento, conforme você falou, curtir o momento, e a gente esquece as demais coisas, mas no ato de nós estarmos, às vezes, perdendo alguma coisa, nós paramos e somos incitados, né, obrigados a refletir se aquilo pelo qual nós estamos vivendo é algo que vale a pena ou não, ou é passageiro. Nós somos incitados ali
mesmo que a gente não queira, né? A pandemia colocou muitas pessoas para refletir. Hoje eu estava conversando com uma amiga, exatamente ela falando acerca de uma outra pessoa que ela perdeu e que aí começam os questionamentos: por que levou, por que essa pessoa foi ceifada, tinha tanta vida, tinha tanta coisa para viver. E realmente, na casa de luto nós temos essas perguntas, mas também o principal é lembrar que nós temos que ter em consideração que é o final de todas as pessoas. Às vezes a gente pergunta por que Deus levou essa pessoa, mas a gente esquece de refletir que, na verdade, esse é o final de todas as pessoas. Nós não queremos perder, nós queremos que as pessoas fiquem conosco, mas a verdade é que o final de todos nós é esse. E nós não podemos parar, né, ignorar essa realidade e não viver refletindo em cima dela. Tem uma frase do Paul Washer que diz: cada, cada morte, cada cortejo fúnebre chama o homem para chegar e parar de olhar para a sua vida fútil e trazer ele para refletir acerca do propósito pelo qual ele está vivendo. Então, a morte, ela é um grito para nos pausar, para chegar e nos fazer refletir. Qual o propósito? Porque, conforme foi lido aqui no versículo inicial, a boa fama é melhor do que o perfume. Então, qual é, no final de tudo, né? Desse cálculo aí, vivi, como eu vivi? Deixando um bom perfume, né, de uma boa fama, ou deixando somente um perfume de aparência, de ungüentos naturais aqui desse mundo, tá? E aí eu creio que o seu áudio já melhorou, e aí a pergunta que você estava me fazendo era com relação exatamente a versículo seguinte, né? Não, é que eu Sobre ia ler essa o questão de ser versículo repreendido. seguinte, né? Porque diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepidar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do insensato, também Uhum. isto é vaidade. Né? Então, nós temos que ter humildade para aceitar conselhos. Mas, assim, o mais interessante é que nem todos nós temos a maturidade de escutar um conselho. Muitas das vezes, nós nos colocamos num patamar acima e até refletimos quem é essa pessoa para estar nos dando conselho. Aí a gente começa a fazer juízo de valor. E muitas das vezes tem aquelas que estão do nosso lado e vivem o tempo inteiro só nos elogiando. Poxa, Suzana, você é maravilhosa, você prega muito bem, você é uma menina de Deus e tal, e tal, e tal. E, claro que existem elogios sinceros, eu não estou querendo dizer que todos os elogios Uhum. são falsos, tá? Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente prefere esse tipo de pessoa, que fica só exaltando, elogiando. E às vezes nós precisamos ouvir uma repreensão do sábio, né? Tem outras passagens da Bíblia que falam sobre a gente pedir conselhos, né? É sábio pedir Sim. conselhos. Então, por isso que eu ia te perguntar isso, né? Que fique aí a pergunta: você prefere ouvir uma repreensão sincera ou elogios falsos? De fato, não é um elogio falso, né? A repreensão sincera, de fato, é que vai trazer o crescimento. Isso não quer dizer que eu preciso ser a sincerona do pedaço, né? A sinceridade tem que existir. Nós que somos cristãos, a gente não deve ficar mentindo para as pessoas, nem lidando de maneira enganosa com as pessoas. Mas a sinceridade, ela não pode passar do limite do respeito e da educação. Tem pessoas que se dizem muito sinceras, aí eu falo mesmo, né? Eu não minto, até próprio cristão mesmo diz assim: eu sou muito reta perante o Senhor, já começou errado, já está mentindo. Eu sou muito reta perante o Senhor, eu não minto, então eu sou muito sincera. Me perguntou, eu vou lá e respondo. Só que nós temos que entender que a gente também precisa respeitar os sentimentos do outro. Então, até na hora de você repreender, é repreender com amor, com Sim. carinho, também. E procurando trazer o irmão a realmente a razão. Que, que Jesus, quando estava nessa terra, ele era amor. Ele repreendia. Claro que algumas vezes ele teve que ser duro, mas a maioria das vezes ele era amor. Ele repreendia com amor. A sabedoria dele constrangia as pessoas. Sim. Eu costumo dizer que pessoas ali, eu imagino, né?
chegavam ali para escutar Jesus falar, às vezes deviam estar cheias de pecados, mas o amor de Jesus era tanto, a sabedoria de Jesus era tanta, que o simples fato dele ser um homem santo contagiava aquelas pessoas e aquelas pessoas se jogavam aos pés dele confessando os pecados e deixando só num olhar. Muitas vezes Jesus nem falava, ele só olhava, porque o olhar dele transmitia amor. Então, que nós possamos entender e ouvir uma repreensão sincera e ter muito cuidado com esses elogios falsos, porque isso também mexe muito com o nosso ego. Nossa, você prega muito bem. Nossa, poxa, você ainda não é pastora? Nem missionária? Tá estranho. E aí você começa a encher, você mesmo começa a se inflar. Realmente, ninguém nunca me chamou, me fez um convite para nada. Eu sou tão boa. E o Senhor Jesus, nesse sentido, ele era muito simples. Ele era amor. E toda a honra e glória era do Pai dele, né? Amém. Era dele. Né? Ele dizia que a sabedoria vinha do Pai. Né? Então, é isso mesmo. A gente tem que aprender a ter humildade. A gente tem que aprender. E o final diz, também isso é vaidade. Né? Que é o riso do insensato. É vaidade. Isso pode estar caindo toda hora aqui. Qualquer coisa tira ele. Você, ao falar desse texto, me fez lembrar de... Nós lemos esse texto, né? Me fez lembrar de outros que falam... Primeiro que tem um também em Provérbios que diz: como o ferro afia o ferro, assim é um amigo na vida do outro. Então é nesse momento de atrito. É assim, ferro afiando ferro. O atrito, ou seja, não é ali no amorzinho, coisa fofa. Não, é ali, ó, teve embate. Às vezes é nesse embate que um vai afiar o outro e vão se melhorar. Isso não acontece com o inimigo, é com o próprio amigo. Então, alguém, às vezes, te confrontar, vai trazer, de fato, vai demonstrar a amizade verdadeira, vai demonstrar o amor. E a própria Bíblia fala, né? Filho meu, não fique triste e nem esmoreça quando você for repreendido pelo Senhor. Porque Deus, ele repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem ele quer bem. Então, a repreensão vinda do pai, de fato, é uma representação de amor. E nós precisamos ter, de fato, ensinado, né? Treinar o nosso coração para esse lugar. Não é claro, você percebe quando tem pessoas que nunca tá bom, nunca é suficiente, sempre tem 1000 críticas e 1000 pedras para jogar em você. Essa pessoa não está realmente comprometida com o seu crescimento. Ela quer chegar e te destruir, infelizmente. Aí deixa ela. Mas a gente não pode pegar tudo também, se colocar como um alecrim dourado, né? E dizer, todos são contra mim. Meu Deus, eu faço tudo certo. Não, não faz, a gente erra. E aí, vale chegar e baixar a bola. E às vezes até a outra pessoa que quer te constranger, falando mal de você, quando você reconhece, sem discutir, sem ficar em debate, isso vai constranger mais a própria pessoa que está querendo trazer vergonha para você, do que, no final das contas, a você mesmo. Com certeza. Então, a gente precisa ter essa sabedoria do alto, né? Chegar e ouvir, porque então o Senhor vai dando direcionamento e pensa assim, Senhor, me dê um coração ensinável. Porque senão se a gente não tiver esse tipo de coração, a gente não vai conseguir crescer. A gente pode até continuar caminhando, mas vamos ficar sempre na mesma medida, sem crescimento. Então, que Deus nos auxilie, né? No nosso coração não é bom aquele momento de confronto, mas que o Senhor traga sobre nós esse coração ensinável para que a gente alcance a sabedoria vindo dele até no momento, né, da correção, da repreensão. E vamos seguir, né? Que tem muita coisa aqui para falar. E aí, lá no versículo, eu frisei aqui o versículo, vamos lá para o versículo 8, 9, 10, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Vamos parar por aqui, né? Melhor o fim das coisas do que o seu princípio, a paciência é melhor do que a arrogância. Nós vivemos numa era de imediatismo. A nossa vida hoje é imediata. Hoje, na internet, ganha dinheiro quem promete coisa para amanhã. Emagreça 10 quilos em uma semana. Eu que sou um pouco acima do peso, eu olho aquilo ali e fico assim, meu
Deus do céu, eu não adquiri o peso que eu tenho hoje em 7 dias, em 10 dias. Como que eu vou perder o peso que eu tenho hoje em uma semana a mais? Né? O peso que eu tenho a mais. Então, que nós possamos entender que nós vivemos nessa era do imediatismo. Mas é preciso a gente ter em mente que o fim é melhor do que o princípio. Você chegar até o final, você completar. Vou dar um exemplo muito interessante, mas é uma verdade. Você está numa corrida, uma competição. Sei lá, 15 quilômetros. Se você desistir nos 100 metros, você não chegou. Você desistiu, faltando 100 metros. Ah, mas eu fiz. Mas você não completou. Nós devemos perseverar até o fim. Um estudante que está estudando, ele passa o ano inteiro, aí vem o boletim, né? Na faculdade, na escola, que seja, ali vai demonstrar o desempenho, o sacrifício feito naquele ano. Não é? Você no primeiro bimestre você já sabe o que vai acontecer com você. Você tem que ir galgando, você tem que ir aprendendo, você tem que ir buscando boas notas. Então, como eu falei, o exemplo da dieta. Se a pessoa não entrar numa reeducação alimentar, vai emagrecer como? Não existe milagre assim. Senhor, a oração, eu já vi até isso, né? Corrente do emagrecimento. Só se essa corrente estiver na tua geladeira. Só se for assim. A corrente do emagrecimento. Então, são coisas que nós temos que ter em mente que vamos ler, é porque eu vou ler para vocês não precisarem abrir aí, tá? Mas lá em Hebreus 10, 36, diz assim: é necessário perseverar para alcançar a promessa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter paciência. Nós escutamos muito de púlpito, escutamos muitos pastores falando, até quem vai pregar falando assim: olha, o relógio de Deus não é igual ao seu. Você quer a coisa para o dia seguinte. E nós temos que passar pelo processo. Nós precisamos ser forjados. Tudo passa por um processo. Uma indústria automobilística, uma indústria alimentícia, a matéria-prima vai passar por um processo. Na agricultura, tem produtos agrícolas que demoram um ano. O agricultor ali cuidando, até mais de um ano. O agricultor ali cuidando, o agricultor ali investindo para poder, depois de um ano, às vezes até mais, 3, 4 anos, poder tirar dali o seu filho. E no mundo que vivemos, temos que ter paciência. E uma coisa puxa a outra, porque você sem paciência, aí a gente já vai para o versículo 9, que diz assim: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Então, geralmente o impaciente acaba ficando irado com algumas coisas, né? E dar lugar à ira é muito ruim. Lá em Efésios 4, 26, diz assim, 26 e 27, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar para o diabo. Então, quando nos iramos, quando estamos irados, nós damos lugar para o diabo. Muito certo. Quando deixamos a nossa a ira tomar conta de nós, somos carnes. Escutamos muito falar assim: eu sou carne, gente, o sangue ferve, eu não me controlo. Eu sou ser humano, eu sou imperfeito. Com certeza, todos nós pecamos, destituídos fomos. Mas nós temos que buscar essa paciência, nós temos que buscar não nos irar obedecendo a palavra do Senhor. Então, que nós possamos entender que o fim é melhor do que o início, que a paciência é melhor do que a arrogância e que a gente não pode se apressar em ficar irado. Muitas vezes nos apressamos demais.
em falar aquilo que vem, em dar lugar à ira. Quantas pessoas hoje morrem em brigas de trânsito e que a pessoa dá lugar à ira completamente. E aí um atira na cara do outro, um agride o outro. Muitas mortes acontecem por nós darmos lugar à ira. Então, que nós possamos evitar isso com veemência. E na parte B continua uma outra coisa que diz assim: por que os dias passados foram melhores que os dias de agora? Por que os dias passados foram melhores que os dias de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Pois não é sábio fazer essa pergunta. E aí a gente tem que entender que nós não podemos viver de passado. Sim. Muitos de nós vivemos no saudosismo de muitas coisas. Não só de coisas que vivemos antigamente, mas de pecados que já foram perdoados, de perdões não concedidos, de mágoas. E continuamos nos apegando ao passado. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim: não vos lembrei das coisas passadas. Deus faz coisa nova. Aleluia. Glória a Deus. Nós Glória temos a um Deus. Deus que faz coisas novas. Que a partir do momento que olhamos para Ele e dizemos: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, Ele nos dá a oportunidade de escrevermos no papel em branco, numa folha em branco. Aleluia. Nós começamos de novo. Nós temos essa chance. Então, que possamos não ficar presos ao passado. Muitas pessoas também têm a seguinte frase: naquele tempo era muito melhor. Olha, no meu tempo eram só corinhos de fogo, era harpa cristã. Agora tem tal de worship, tem não sei o que, não sei o que lá. Perdeu-se a espiritualidade. As coisas evoluem, assim como nós evoluímos. E as letras dos louvores cantados hoje também são lindos. São para a honra e glória do Senhor. Então, a sabedoria está em viver o presente. Nós temos que viver o presente e com esperança no futuro. Que isso Amém. vá nos motivar. Nós caminhamos no presente com Jesus e esperamos no futuro com Ele também. Isso nos motiva. Mas viver das coisas passadas, a própria Bíblia falou, como eu falei lá em Isaías: não vos lembrei das coisas passadas. Deus faz coisa nova. Glória a Deus por isso. Que nós possamos ter isso em mente. Precisamos muito trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas sem nos apegarmos a esse passado. Que aí muita gente usa esse versículo e diz assim: mas Patrícia, a própria palavra diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que traz esperança. Então eu não trago à memória as coisas do passado. Mas geralmente, quando a gente traz as coisas passadas, não são coisas positivas. Ou a gente usa as coisas passadas para criticar as presentes. Sim. Isso é ruim. Nós temos que olhar o passado, muitas coisas do passado, com um certo saudosismo. Eu, por exemplo, eu sinto falta da época que as crianças saíam para a rua para brincar. Nós íamos para a rua, brincávamos de pique, pique-esconde, pique-pega, queimado, soltava pique. Tudo bem, alguns jovens ainda fazem isso, mas a maioria só celular. Eu tenho esse saudosismo, né? Eu gostaria muito que hoje fosse mais, que as pessoas se conectassem pessoalmente. mais. Você hoje vai num restaurante, você olha em volta, às vezes tem um casal, foram jantar fora, sentados um de frente para o outro, e lá no celular. Não se comunicam. Uhum. Então, esse saudosismo eu tenho, mas não me apego a isso para ficar murmurando. Eu tento fazer da maneira que eu acho correto. Então, que nós possamos não ficar apegados ao passado. Sim, eu posso só foi concluir, um conselho né? de quem? De um homem muito sábio.
Sim. Né? Só, Salomão era muito sábio. só dando um ênfase exatamente nesse versículo que você falou, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, olha só, ele está chegando, né, nesse caso, quem está falou isso foi Jeremias, esse versículo que você falou, está lá em Lamentações de Jeremias, e olha, o texto é de Lamentações, parece até que ele estaria se lamentando, mas não. Ele traz a memória para dar uma esperança. Esperança é aquilo que é futuro. Então, o propósito pelo qual ele está trazendo na memória dele não é para ficar no passado. Não é para que ele chegue e traga isso à memória para, olha, eu quero que volte o que foi passado. Não, eu quero trazer à memória o que pode me dar uma esperança. Aquilo que vai me impulsionar para frente, aquilo que vai me impulsionar para o meu futuro, para trazer para mim expectativa. Porque esperança é aquilo que a gente aguarda com expectativa. Amém. Então, é sobre isso. Não é sobre a gente chegar e ficar apegado nas coisas que são passadas. E algo também para nós refletirmos, você falou exatamente, quem falou isso foi Salomão, e você pontuou mesmo, trouxe a memória disso, que o Eclesiastes é o livro que, como estudiosos trazem, é um livro que foi escrito na velhice de Salomão. Então, se tinha alguém que poderia ter muita coisa, já era um idoso, e poderia dizer, na minha época, quando papai era vivo, né? Trazendo tantas perspectivas. Não. Apesar de tantas coisas que ele tinha vivido, ele sabia, também estava motivando e deixando registrado o propósito e a importância de nós não ficarmos só no passado. Ele declarou, não é sábio fazer isso. Você está destruindo o futuro, porque você só está pensando nas coisas passadas. Então, traga à memória o que pode te dar esperança, mas exatamente isso, com o propósito de te impulsionar para que você avance e não para que você queira retornar. Ou isso, na verdade, é um sentimento infantil, né? A criança que quer porque quer aquilo, né, que ela achou interessante. Não pode, não faz sentido, mas a criança quer. E às vezes nós somos infantilizados no nosso desejo de voltar para um passado que não vai voltar. Isso daí é um fato. Não é minha vontade, da vontade da Patrícia, de outra pessoa, mas isso é um fato, não vai voltar o que foi no passado, então nós precisamos nos preparar e continuar caminhando para aquilo que Deus tem mais à frente para cada um de nós. Trago a memória, mas para me dar esperança, para que eu avance. Fica à vontade, Patrícia. E aí, indo um pouquinho, né, mais à frente, eu também achei bem interessante falar sobre esse versículo, que eu até intitulei esse versículo como Aceitando os Caminhos de Deus, que é o versículo 14. No dia da prosperidade, haja alegria, mas no dia da adversidade, considere. Deus dispôs um ao lado do outro para que o homem não descubra nada do que acontecerá depois dele. E assim, lá em Jó, se vocês forem lá em Jó, no capítulo 2, versículo 10, Jó faz uma pergunta. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos ter em mente que Deus governa tanto nos dias bons como nos ruins. Hoje em dia, escutamos muito quando estamos passando por alguma dificuldade. Onde está o teu Deus? Ele está comigo na dificuldade. Porque o Evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, irmãos. Nós temos que ter em mente que o Evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia e não o evangelho da prosperidade. Sim. Nós temos que ter em mente que o Senhor usa, até na própria palavra dele, muito cis. Existem condições. Mas o principal que ele diz para nós é que ele sempre estará conosco. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Que nós possamos entender isso. Tinha um pastor que eu gosto muito que ele falava assim, ele defendia o inimigo, ele dizia assim, coitado do inimigo, se ele fosse responder por tudo que dizem que ele faz, 50% não é ele, não. As pessoas botam na conta dele. Por quê? Porque nem toda luta que passamos é obra do inimigo. Muitas vezes é permissão de Deus para nos ensinar a dependência. Amém. Jó teve que passar pelo processo. Mas ele reconheceu a grandiosidade do Deus que ele servia. E o que aconteceu com Jó? Foi restituído. Mas ele precisou passar pelo processo. E que processo? Uhum. E é aí que a gente vê que não é só nos momentos bons, não é só no dia da prosperidade, da alegria.
no dia da adversidade, como já falamos lá atrás, no dia do luto. Teremos momento de luto, teremos momento de tristeza, teremos momento de choro. Mas o Senhor vai estar ali para enxugar cada lágrima. O Senhor vai estar ali, soprando no nosso ouvido. Vai, filho, continua. Eu estou contigo. Tá difícil. Mas como alguns pregadores também falam, o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Amém. Então, que vocês possam ter isso em mente. Seguindo nessa ideia, se vocês forem lá na parte dos versículos 15, que diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem demasiadamente tolo, porque você morreria antes de sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem ama a Deus sai ileso de tudo isso. Salomão, em todos esses versículos, nessa parte A, já confirmo o que eu falei lá no versículo 14. Mas no restante, vocês têm que entender, e eu pensava assim, quando eu li, Salomão está incentivando o pecado aqui? Não seja demasiadamente perverso? Né? E aqui, Salomão não incentiva o pecado, mas ele condena a hipocrisia religiosa, ele condena a falsa sabedoria. E lá em Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28, se vocês forem ler, depois vocês leem, Jesus condena os fariseus. Ele cita que eles são justos demais. E lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: Deus pede apenas justiça, misericórdia e humildade. Então, nem fanatismo, nem libertinagem, o caminho é equilíbrio com Cristo. Aqui, o que ele quer dizer quando ele fala não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, é que muitos nós, nos achando demasiadamente sábios, somos verdadeiros tolos. Porque os mais sábios reconhecem que quanto mais eles sabem, mais eles têm a saber. O conhecimento é tão profundo que eles entendem que quanto mais eles sabem, eles não sabem nada. E quando você tem um conhecimento raso, que você é tolo, você acha que você domina aquela matéria com total propriedade. Não sabemos tudo. Só quem sabe de todas as coisas, só quem é onisciente é nosso Deus. Verdade, amém. Então, a sabedoria também nos traz a consciência de que a cada dia precisamos aprender mais. E que quanto mais sabemos, não sabemos nada. Porque nós começamos a ver o quão profundo é aquilo que Deus nos promete. Então, que nós possamos entender isso, que nem o fanatismo, nem a libertinagem, nós precisamos ser equilibrados com Cristo. E aí, você pode ler essa parte aqui e diz assim: quem teme a Deus no final, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Ou seja, quem teme a Deus, quem tem temor a Deus, busca a Deus sabedoria, ele não vai ser demasiadamente perverso, nem tolo, e também não vai ser exageradamente sábio, porque ele vai saber que ninguém é exageradamente sábio, porque ninguém tem essa... Salomão que falou isso. E o que a Bíblia fala de Salomão? Quem foi Salomão? Ele pediu sabedoria a Deus. Ele foi um homem muito sábio. E ele está falando isso aqui. Imagine nós, que muitas vezes nos julgamos expert em assuntos. E que nós possamos vigiar em relação a isso. Seguindo, se você for seguir ainda mais do 20 e 22, lá vai falar. Só pontuar aqui rapidinho, só para nesses versículos que você falou exatamente do demasiadamente justo, né, o perverso, e trouxe à memória exatamente a questão dos fariseus.
Nós ontem estávamos na igreja, né? E a pregação foi muito trazendo a perspectiva, né? O exemplo foi esse. Os fariseus apresentaram aquela mulher em flagrante adultério para Jesus. A justiça da lei era que fosse ela apedrejada. Mas eles só estavam olhando para a lei de forma rígida, para julgar o outro, mas não julgavam a si mesmo. Portanto, que quando Jesus falou, quem não tem pecado, de fato, a lei manda apedrejar. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém pôde chegar e jogar pedra nela. Porque, na verdade, eles estavam julgando somente a ela. E esqueciam de tirar a trave que tinham nos próprios olhos. Então, quando a Bíblia fala de nós não sermos demasiadamente justos, não é o nosso zelo com relação à justiça de Deus. Mas é, às vezes, exatamente como a Patrícia trouxe, essa religiosidade que nos faz enxergar e ficar, meu Deus, que absurdo que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo outro. A gente acha um absurdo ficar triste pelo pecado dos outros. E a gente, qual foi a última vez que você chorou por causa do teu pecado? Qual foi a última vez que você se indignou com o seu erro? Porque a gente fica, né, muito triste, indignado, meu Deus, porque o outro queria tanto que a obra de Deus avançasse por causa disso, daquilo outro. E você? Qual foi a última vez que você pediu, Deus, eu quero ter mais compaixão, eu quero ter misericórdia? Que conforme a Patrícia leu, é isso mesmo, Jesus, né, a palavra do Senhor diz, misericórdia quero. Deus, ele quer misericórdia. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias. Se cada um de nós não morreu hoje, foi por causa da misericórdia de Deus. A graça é Deus Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. Mas a misericórdia é Deus nos isentar de recebermos o mal que nós merecíamos. E a Bíblia está dizendo que nós só amanhecemos hoje porque Deus não nos deu o mal que nós merecíamos. Parou para pensar isso? As misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são as misericórdias do Senhor. Então nós precisamos sim ser zelosos pelas coisas certas. Precisamos ser pessoas que de fato não aceitam as coisas de qualquer maneira. Mas não para medir a vida do outro, mas em primeiro lugar a nós mesmos. Porque isso vai trazer de fato um apedrejamento, a morte de uma pessoa que Deus queria usar de misericórdia. Não para que ela continuasse no erro, mas para, conforme a passagem, né, que estamos aqui trazendo em questão, Deus possa dizer para ela, vá e não peques mais. Há um caminho de mudança ainda, há uma esperança, há uma transformação. Que o nosso olhar seja nesse ponto, de trazer a transformação para aquelas pessoas. De que realmente ela pode ir, não da mesma forma, não com o seu pecado debaixo do braço para viver uma vida banal, mas que ela possa sair lembrando da graça que ela recebeu, da misericórdia, e então ela vai caminhar sem pecar mais. Amém? Então, isso é muito importante nós frisarmos. Também que nós fomos direto para o 22, mas no 21, a irmã que pregou ontem lá na igreja, né, a Natiele, também falou sobre isso. Que a gente não deve dar ouvidos para aquilo que estão falando da gente, né, que falam de você. Né? Aquela mulher estava escutando só pecadora, adúltera, prostituta. Né? Mas a gente aqui diz, não dê atenção a todas as palavras que se dizem para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. E é engraçado que foi feito um estudo que diz que se nós pudéssemos escutar o que falamos até dos nossos amigos, quando eles não estão presentes, e vice-versa, ninguém teria amigo no mundo. Ninguém teria amigo no mundo. Porque em algum momento, até o seu melhor amigo você já criticou. E aquele áudio que eu mandei, meu Deus. Fez assim na minha cabeça quando eu li esse texto. E realmente, então, nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Ei, você que está assistindo essa live, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Que vocês possam ter isso em mente. A palavra lá em Jeremias diz, eu é que sei os planos, os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de bons e não de mal.
Amém. Ele é que sabe. Então, nós vivemos nessa era das redes sociais, dos influencers, dos haters, que atacam as pessoas assim sem misericórdia nenhuma. São pessoas entrando na justiça por causa de gordofobia, por causa de vários preconceitos, principalmente racismo. Crianças que fazem vídeos inocentes e são taxadas por causa do racismo, né? São chamadas de macaco, são agredidas de graça na internet. Então, que nós possamos ter em mente que a rede social ela é um terreno fértil para fofoca e julgamento. Mas nós não podemos virar refém do que falam de nós. Porque Amém. quem sabe quem realmente somos, quem sonda os nossos corações, é o nosso Deus. Claro que ficamos tristes, somos seres humanos. Quem é que gosta de ser xingado? Quem é que gosta de ser ofendido? Quem é que gosta de ser injustiçado? Mas aí temos que entender e nos colocar bem mais para baixo. Porque às vezes nos sentimos tão injustiçados, tão caluniados. Temos que lembrar que o Filho de Deus carregou uma cruz nas costas. Nós temos que lembrar que o Filho de Deus foi cuspido. Que o Filho de Deus foi xingado. Que o Filho de Deus foi açoitado. Quem somos nós? Quem somos nós? E mesmo assim ele fez tudo isso por nós e nos amou. Então, quem sabe quem somos é ele. Porque Amém. fomos feitos a feitura dele. Né? Lá em 1 João 1, de 8 a 9, diz assim, 1 João não, deixa eu falar aqui de Tiago 3, 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Então, que nós possamos entender que a Suzana até falou isso antes, né? Que a gente, antes de criticar, a gente tem que olhar a nossa trava. Né? A gente critica a trava no olho do outro. Outras pessoas dizem assim, antes de você apontar, preste atenção que tem 4 dedos apontados para você, ou 3 dedos apontados para você, e esse aqui também. Então, que nós possamos realmente entender que nós não devemos dar ouvidos às coisas que falam de nós. Amém? Então, só para complementar, porque nós falamos no versículo 22, que no versículo 23, né, da sabedoria, de sermos sábios. Então, isso também faz parte da sabedoria. Não ficarmos o tempo todo nos afetando com aquilo que estão falando de nós. Amém. Glória a Deus. E, continuando, agora eu vou entrar numa parte bem polêmica. Eu e as minhas polêmicas. Agora já conhece um pouquinho, mas tem uma parte, lá no versículo 26, ele começa a falar da mulher. Né? Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. E aí, tem gente, né? O pessoal que critica diz assim, olha, o Salomão estava praticando misoginia. Mas se vocês forem estudar um pouquinho, vocês vão ver que isso aí, quando ele dá esse exemplo da mulher, na verdade ele quer falar muitas outras coisas aqui, mas vamos para a mulher. Quando ele dá esse exemplo da mulher, ele não está querendo dizer que toda mulher é enganosa ou é armadilha, não. Ele está querendo dizer que é um exemplo como ele está querendo dar um exemplo de alguma tentação muito forte na sua vida. Porque no caso do próprio Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Lá na Bíblia fala sobre isso. Né? E muitas dessas mulheres desviaram Salomão de Deus. Sim. Levando ele à idolatria. Ele era um homem sábio, ele era um homem rico, mas a perdição de Salomão foram as mulheres. Sim. E ele usa a figura dessa mulher sedutora como símbolo de qualquer tentação que prende e escraviza.
Mas isso reflete mais sobre Salomão e as escolhas dele do que sobre o gênero feminino em si. Ele buscou em lugares errados, em relacionamentos errados, e colheu essa frustração. Sim. Tanto que tem outras passagens em Provérbios e outros livros escritos por Salomão que ele fala bem da mulher. Então, mas tem outras passagens que ele continua frisando isso. Né? Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz: os lábios da mulher estranha parecem doces, mas o fim é amargo. Lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, mulheres sedutoras podem ser traduzidas por vício, pornografia, dinheiro, fama, redes sociais. Tudo que seduz, mas que aprisiona. Então, a gente começa a entender que não está diminuindo a mulher, não está colocando toda a culpa na mulher, né? Mas ele está mostrando como a corrupção do coração humano é universal. E como é raro encontrar alguém verdadeiramente justo. Posso pontuar? Que é o que ele... O quê? Não, conclui seu pensamento, eu vou pontuar em cima disso. Que é o que ele conclui no versículo seguinte. Quando ele diz: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Isso é o versículo 29. É como se Salomão estivesse dizendo assim: pessoal, o problema não está no Criador, não. Está na criatura. Sim. Esse versículo ele responde a uma das perguntas mais antigas que todos fazem. Eu já escutei isso. Pessoas, quando você está falando de Jesus, a pessoa pergunta assim: por que há tanta maldade no mundo? Por que morre criança? Por que está acontecendo essas guerras se Deus é bom? Qual seria a resposta para isso? Deus não é o culpado, não. O homem é que se corrompeu. Fomos nós que nos corrompemos. E teve um texto que eu pesquisei e eu achei a coisa mais linda. Que diz assim: Deus fez o homem como um lápis reto e afiado para escrever uma linda história. Mas o homem preferiu entortar esse lápis, quebrar sua ponta e inventar maneiras de usá-lo que não funcionam. Só em Cristo esse lápis pode ser refeito e cumprir o propósito original. Então, resumindo, Salomão reconhece a dureza da vida, as tentações, as decepções, os limites humanos. Mas ele mostra que a sabedoria é valiosa. Mas a sabedoria é insuficiente sem o temor a Deus. Nós temos algo maior do que Salomão teve na época, porque nós tivemos Cristo, que é a sabedoria de Deus. Lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz assim: Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 2, 3, diz: neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E João, capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, a vida é como um sopro, rápida e passageira. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a vivê-la com sentido eterno. Vou repetir. A vida é assim. Mas a sabedoria de Deus, temor a Ele, nos ensina a viver com sentido eterno. Então, a maior sabedoria não é entender todos os mistérios da vida, mas se entregar. A vida pode ser incerta, mas com Deus, o final é sempre vitorioso e eterno. Aleluia. É tudo sobre Ele. Eu queria só retornar aqui nesse... Né, você trouxe à tona, né? Você brincou, eu vou ser polêmica aqui quando falou sobre a questão da mulher, né? Mas acho que às vezes essa questão de sermos polêmicos está no nosso próprio olhar. Às vezes já um olhar também crítico para a própria palavra de Deus. Aqui, em primeiro lugar, que é um homem que está escrevendo, então ele vai falando também das coisas que são próprias da sua natureza. Então, ele não diz aqui, né, no versículo 26, que achei a coisa mais amarga, todas as mulheres
Não, ele não generaliza, mas ele fala sobre, sim, a existência de mulheres que são realmente, né, tem armadilha, cujas mãos são correntes, E e ele nós viveu podemos isso. ver, Ele e, viveu nós, e isso. não somente ele, mas a Bíblia vem trazendo em várias passagens, né? A Bíblia criou, Deus criou a mulher como auxiliadora, como uma bênção, como nós, né, somos mulheres, então podemos falar com propriedade. Nós fomos criados com o propósito de sermos mulheres, elas potencializam aquilo que tem de bom no homem, mas também potencializam aquilo que tem de ruim. E aí fica o alerta de Salomão. Então preste atenção em quem você está colocando do seu lado, porque vai chegar e vai ser uma bênção ou uma maldição. Então nós, como mulheres, não precisamos ficar ofendidas. Ai, meu Deus, olha, mulher é coisa ruim. Não, ela não disse que todas as mulheres. Mas nós, como mulheres, também podemos enxergar em nós. Quem eu estou escolhendo ser como mulher? Aquela que vai ser uma bênção, a mulher que edifica ou a tola que destrói? Então, homens, quem eu estou escolhendo para estar do meu lado? Então, aqui é para chamar a nossa atenção, Amém. não para a gente ficar de militância, né? Ah, a Bíblia está sendo machista, a Bíblia está sendo feminista. Não, não é sobre isso. Mas a Bíblia está trazendo a realidade do mundo que nós vivemos. Homens e mulheres, nós nos relacionamos e nós temos a possibilidade nessa relação de nos auxiliarmos a avançar ou de trazer um ao outro para trás. E Salomão, conforme a Patrícia mesmo falou, ele experimentou, porque ele deu o coração dele para muitas mulheres. Então, ele experimentou aquilo que acontece quando você não vigia nessa área, quando você não cuida do seu coração. Você entrega ele a muitos amores. Porque ele tinha muitos e no final não teve nenhum. Eu até falei em uma das lives. 1.000 mulheres em 3 anos para ele ficar com todas elas. E haja saúde também para ele chegar e ter. Não chegou e não ficou com febre, não teve uma. Não, ele não conseguiu em 3 anos, ele não conseguia ficar com todas as mulheres que ele tem. Não conseguiu aprender, não teve uma troca, não teve nada. Então ele está aqui trazendo isso, esse alerta para nós. Porque, de fato, grandes homens da palavra de Deus, eles foram destruídos por causa de uma mulher ruim que eles escolheram. Às vezes, quando a gente lê sobre isso, a gente pensa que a Bíblia está colocando a culpa na mulher. Não. A Bíblia está chamando a atenção de que homens fizeram escolhas ruins. Eles é que escolheram, não foi Deus que deu, não foi Deus que colocou, foram eles que escolheram. Davi foi lá, Betseba, foi ele que foi pegar ela, foi ele que decidiu adulterar. Sansão, que foi atrás de Dalila, era uma mulher perversa que chegou e enganou ele? Sim, mas quem foi atrás foi ele. Os pais de Sansão Foi avisado mais de uma vez. Sim, né? Ela tentou contra ele mais de uma vez e ele parece que ele gostava de ser enganado, né? Sim, então, porque ele se sentia tão autossuficiente de que nada iria acontecer com ele, que ele não conseguia enxergar que tinha uma pessoa que estava o tempo todo buscando a fraqueza dele. Então, a Bíblia vai trazendo essas perspectivas para nos alertar. Então, que a gente, quando a gente lê, a gente não se coloque num posicionamento já militante, né? Ai, não quero ler essa parte, acho que está ruim. Exatamente. Não, aprenda com o que ela está querendo te dizer. Realmente absorva, porque é sabedoria para nós. Como mulheres, nós sabermos o nosso potencial de bênção ou de maldição. Como homens, vocês saberem qual é o potencial daquilo que você escolhe. Porque no final a escolha é sua. Não tem como depois dizer igual a Adão, foi a mulher que tu me deste. Não, mas quem escolheu comer e desobedecer foi Adão. Então nós precisamos realmente abrir nosso coração para sermos corrigidos. A gente falou aqui sobre, né, a repreensão que traz o crescimento. Então, Salomão termina esse capítulo aqui com uma repreensão e, na verdade, também um meia-culpa. Ele não está falando dos outros somente, ele está falando dele mesmo. Ele foi enfático em dizer, né, Deus faz tudo certo. Ou seja, não foi Deus que errou aqui na minha história. Não é Deus que está errando na sua história quando alguma coisa dá errado. Somos nós que escolhemos caminhos maus. E esses caminhos têm consequência. Mas glória a Deus que em Cristo Jesus há uma esperança, né, conforme a Patrícia trouxe aqui, uma nova perspectiva. Deus faz tudo novo e a gente pode avançar. Mas a gente precisa reconhecer para que a gente não caia no mesmo erro e ficar só colocando a culpa no outro. Mas sim avançarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fica à vontade, Patrícia, para você concluir, falar mais o que você desejar. Glória a Deus pelas vidas das pessoas que ficaram conosco até agora. Né? Chegamos até o final desse capítulo.
e com certeza aprendemos muito. Essa live vai ficar salva, então depois você vai poder ouvir novamente, anotar, que até eu fui aqui anotando as referências que a Patrícia ia falando, mas às vezes estava rápido, então, opa, você pode pausar, ouvir de novo. Vou deixar o link depois ali nos stories. Não vai ser hoje, vai ser amanhã, que até baixar, né, fazer o upload no YouTube é um tempinho, mas até amanhã vai estar. Mas, Patrícia, fica muito à vontade para você concluir, se precisar falar mais alguma coisa. E também mandar beijo pro pessoal aí que entrou, também convidado por você. Bom, gostaria de agradecer a presença de quem pôde estar nessa live. Como vai ficar gravada, quem não pôde, que possa assistir, que pegue esse capítulo para estudar. Na verdade, pegue o livro de Eclesiastes e vai estudando e vai lendo. Ainda vai ter mais lives, né, Suzana? Então, ainda vamos continuar esse estudo nós estamos aqui para aprender, e cada vez mais. E como eu falei, que o próprio Salomão falou, quanto mais sabemos, mais descobrimos que não sabemos nada. Então, que nós possamos estar nos permitindo estar aqui, escutando, aprendendo e lendo, principalmente lendo a palavra de Deus. Porque Paulo falou muito do povo de Bereia, porque o povo de Bereia, eles só não escutavam, não, eles iam lá verificar o que estava sendo dito, se estava em conformidade com a palavra. E lá em Oséias também, né, diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que nós possamos entender essas lives, a oportunidade de retirar um tempo para estar. Na verdade, não é nem retirar, é investir um tempo para ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, que nós possamos estar investindo o tempo nisso. Até porque pelo menos, eu leio um texto que eu posso ter lido 10 vezes esse texto. Nas 10 vezes o Senhor fala comigo, cada uma de maneira diferente. Nas 10 vezes o Senhor vai trazendo coisas novas, o Senhor vai inspirando. Então, só que como que Ele vai falar se nós não estivermos estudando? Se nós não estivermos orando? Quando eu trabalhava com as crianças, que passei 17 anos, né, com as crianças, eu dizia, tem até um louvor que fala isso, telefone de Deus é oração. A gente se comunica com Deus através da oração. Deus não tem WhatsApp. Mas também através da palavra dele. Nós temos que sentar, ler a Bíblia. Nós temos que orar. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Precisamos estar fortalecidos. Eu louvo a Deus pela sua vida, Suzana. Louvo a Deus por essa sua disponibilidade, uma menina jovem com essa disponibilidade de estar estudando, de estar trazendo aqui pessoas para estarem compartilhando um pouco desses estudos, que nós possamos caminhar assim, juntos, com conhecimento, nos ajudando, crescendo mutuamente. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram nessa live. Recomendo que continuem assistindo as lives. Sigam a Amadinha no Instagram, para que na próxima ela já possa fazer do Instagram dela live em nome de Jesus. Amém. Vamos nos movimentar, que é uma iniciativa abençoada. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe rique e abundantemente, Suzana. Glória a Deus. Eu que agradeço aqui a sua também disponibilidade, conforme eu falei com os demais participantes. Eu fiz o convite e, graças a Deus, todas as pessoas que eu convidei de forma imediata aceitaram esse desafio, né? Deus vai inspirando, eu vou convidando, as pessoas aceitam. Eu quero também deixar aqui, né? Eu já sempre falo, né, no início das lives, mas eu gosto de enfatizar. Eu quero agradecer também o pastor Anderson Moreno, que, vendo essa iniciativa, disponibilizou o Instagram aqui da nossa igreja, que tem membros suficientes para que nós possamos fazer essa live. Então, se tornou um canal aqui também para que essa live venha avançar, porque de outra forma eu teria que só gravar sozinha, mas que bom, com as lives podemos ter convidados e mais pessoas, né, estarmos fazendo essa troca, as pessoas vão aí interagindo. Muito obrigada, minha querida Edinalva, também pelo carinho. A cada um aqui que ficou.
E, de fato, depois reveja. Eu tenho um canal no YouTube. O propósito é pregação da palavra. É um canal pequeno. Não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar nada com isso no sentido financeiro. Mas eu tenho Vai convicção daquilo que ganhar eu almas vou para receber Jesus. espiritualmente, né? Eu já recebo Amém. quando eu chego, estudo, eu aprendo. E também tenho certeza que isso é para a glória de Deus, né? A Bíblia fala que grandes coisas é realmente ganhar alma para Jesus. Então, que assim, vidas sejam alcançadas. Deus abençoe vocês que estão aqui. E não é usual da minha parte de chegar e orar no final das lives, não. Mas como nós estamos aqui uma grande quantidade de pessoas, vocês que ficaram aqui até o final, Glória a glória a Deus. Deus. Então vamos orar aqui pelas pessoas que aqui estão, né? Por tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que nós temos caminhado, aprendendo ao longo desses dias. Amém. Eu vou pedir para a Patrícia fazer essa oração e eu pontuo, se você, depois que ela orar, se tiver alguma coisa específica para deixar em oração, coloca aí nos comentários, eu vou ler, eu vou anotar, para que a gente possa continuar colocando em oração. Que Deus te renove, você que está assistindo, que Deus te abençoe e que você tenha sede e fome pela presença de Deus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Patrícia, fica à vontade aí, assim, a gente vai terminar essa live aqui em oração, né? Agradecendo a Deus por tudo. Fica à Amém. vontade, querido. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor, nos alimentando da Sua palavra, meu Deus. Muito obrigado porque Tu colocaste no coração da Tua serva, Senhor, esse desejo, Senhor. Continua esclarecendo, continua tocando em vidas através desse trabalho, Senhor. Visita, Senhor, que pessoas possam assistir e serem tocadas, Senhor. Desperta esse desejo de estar aprendendo, de estar buscando mais de Ti. Peço por cada um que esteve aqui, por aqueles que não puderam assistir, mas que vão assistir em outro momento. Peço mais uma vez pela vida da Suzana, continua dando saúde, discernimento, sabedoria, meu Pai. Continua inspirando naquilo que Tu queres, Senhor, para a vida dela. Te peço também, Senhor, que escreveu ali Edinalva, abençoa a saúde da Edinalva, tira, Senhor, que cai por terra as dores de cabeça, meu Pai. Ah, Senhor, a pressão, abençoa a família da nossa irmã Edinalva, meu Deus. Ah, Senhor, não sei quem é que vai escrever mais aí pedindo oração, mas eu já te peço, meu Pai, aquilo que eu não sei, mas Tu sabes, Senhor, aquilo, Senhor, que está no coração desse meu irmão que está precisando, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar o refrigério, que caia por terra, Senhor, toda ansiedade, Senhor, toda tristeza, Senhor, que o Senhor possa revestir, Senhor, que essa pessoa possa sentir nesse momento o Teu amor e a Tua misericórdia na vida deles. E cada um, Senhor, possa a cada dia Te buscar mais, caminhar contigo. Revela, Senhor, se revela, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado pelo Seu amor, meu Pai. Teu amor nos constrange, meu Deus. Muito obrigado porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por mais essa live. Abençoa as outras que ainda vão ocorrer, meu. É o que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, só finalizando aqui, essa live, conforme eu falei, vai ficar salva. Agora nós vamos voltar com esse estudo. Não vai ser amanhã, nós vamos voltar com esse estudo no próximo sábado. Estou um pouquinho resfriada, então vou tirar essa semana para que eu me recupere, fique 100%. E então, no próximo sábado, nós vamos ter duas gravações e retornaremos, então, também com as lives a partir do dia 1º de setembro. Então, já anota aí na sua agenda, dia 1º de setembro nós vamos retornar aí fazendo os estudos. Eu, claro, vou estar aqui também lembrando, aqui pelo Instagram, avisando, tá bom? Mas você que chegou nessa e nem sabia que existiam outras, aproveite esse tempo então para você estar estudando, para você chegar e vai lá no canal, ver desde o primeiro e vai seguindo, que aí é bom que quando você for nas demais, você já pega a sequência, tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Patrícia, por esse momento aqui especial, por ter se dedicado, por ter estudado, né? Esses textos bíblicos não foram do Sim Salabim, foi você se dedicando. Então, muito obrigado pelo zelo e muito obrigado por essa parceria, tá bom? Deus abençoe. Ah, e antes de ir, eu sempre esqueço no final, tem a nossa foto aqui, né? Ah, Então, é.
Fica aí. 1, 2, 3 e... Foi. Então, agora sim, gente. Beijinhos. Deus abençoe vocês Tchau. rica e abundantemente. Deus Glória a Deus. abençoe. Tchau. Tchau.